De comida? Sou sempre minha esposa, claro. Ah, Olha lá o tema do André. André. O André e sua bariátrica, né? Vai ficar para sempre isso, né, André? Da bariátrica acabou, já era. Acabou. Para quem ouviu o André falando aí o nome de Juan, quem é o Juan? Quem é o Juan? O Juan é o que está operando pra gente aqui as câmeras do seca-gelo aqui, de todos nós, né? Ele está ali colocando as imagens na tela no YouTube para você. Então, o Juan aí está nos ajudando. Muito obrigado aí, Juan. O Juan de Santa Catarina, o Catarina, como disse o Alex. Tudo bem, Alex? Boa noite, Eber. Good morning, bonacera. É isso aí, Juan, lá de Joinville, hein? Santa Catarina. E falando em Santa Catarina, não tem nada a ver, né? As eleições ainda não acabaram. Continuamos aí com as eleições. E daqui a pouco uma convidada especialista no assunto de política, hein? É verdade, hein? Verdade. Aí, Alex, pega umas dicas aí, ó. Vai ser Mas bom, Pantera viu? Cor-de-Rosa? Que isso? Ô, Rafa, que isso? Pantera Cor-de-Rosa não, pô. Tudo bem que no quarto da minha filha tem uma Pantera Cor-de-Rosa, né? Mas não, aí não, né? Agora estamos em vídeo. Que tal, Alex, você fazer aí esse clipe? Ah, tá. Fazer minha performance aqui, né? Tá A gente, certo. ó, Alex, vá ao sucesso, meu filho. A gente dá 30 Pois é. segundos, né? Pois é. O candidato Pantera 2022. Ele Aí, gosta pronto. dessa. Aí sim, agora Nossa. sim, né? Mas isso é na minha época de solteiro, né? O Rafa, já Ai, foi. meu Deus. Tô preparando Tá bom. uma pra semana que vem. Sensacional, viu? Imagino. Bom, ainda bem que pra mim não tem música. Que medo que me dá isso, gente. Bom, Rafael, tudo bem com você? Boa noite, bom dia, boa madrugada, bom sono pra todo mundo. Pra você que está acordando, seja bem-vindo no Seca Gelo. É isso aí, não importa a hora, estamos aí com você. E é ao vivo, tá? Mas depois fica gravado. Então, para não confundir a cabeça de ninguém aí. Já É ao foi gravado vivo. nos anos Não. 80 esse programa. Vamos jogar a É, verdade. 82. 82 foi gravado e está sendo reproduzindo ainda. A internet é maravilhosa. Eu não era nascido em 82. Quem? Eu. Como você é Mano, mentiroso. não era não. O seu nariz vai pegar a tela toda dos celulares das pessoas, das telas, pelo amor de Deus, André. Olha, a partir de agora o WhatsApp está aberto para você. 11 DDD 11 960 91 1621. Vou falar bem devagar para você pegar sua canetinha e anotar, claro que não, né? DDD 11 960 91 1621. Manda seu WhatsApp para cá, troca óleo tá ali já com as telas abertas. Ela não quis aparecer na filmagem, a nossa assessora, a secretária. Ela disse que tem vergonha. Então, tudo bem, vamos respeitar. Mas ela está ali, com as telas abertas do Telegram e do WhatsApp para você mandar sua mensagem para a gente, tá bom? E vamos seguindo aqui com o Seca-Gelo. Como disse o Alex, né? Temos uma entrevistada aqui muito especial. A gente já quer agradecer aqui em primeiríssima mão pela oportunidade de estar com ela aqui, esses 30 minutos de entrevista. Ela é âncora, começou cedo no rádio, né? Veio lá de Ribeirão Preto, tem uma carreira muito bonita e você pode, vamos dizer assim, assistir e ouvi-la na rádio Band News. Nós estamos falando da Carla Bigato. Boa noite, bom dia, Carla Bigato. Oi, Eber, boa noite para você, boa noite para o Alex, boa noite para o André, o Juan que está aqui hoje, o Rafael Tavares, todo mundo. Muito bom participar, uma honra para mim conversar com vocês aqui no Seca Gelo. Que legal ter sido convidada para participar com vocês desse programa, que é um programa de rádio, web rádio, mas a gente pode falar sobre o desenvolvimento do rádio, né? E esses dias eu ouvi aí um especialista falando, não, porque o rádio tende a desaparecer, rádio vai morrer por causa da internet. Eu discordo absolutamente, discordo frontalmente, já diria aquele treinador de futebol, porque o rádio é isso, né? O rádio ele tem a capacidade de colocar todo mundo online, assim como nós estamos, e com a internet isso aumenta ainda mais as possibilidades. Agora a gente pode se conectar em vídeo
também, como você disse, né? Eu posso ser vista e ouvida na Rádio Band News FM justamente por isso. A gente começou só com rádio, só falando com quem está no carro, né? Quem está se deslocando, e agora também pelo YouTube, com transmissão pelo YouTube. A gente teve que fazer umas adaptações, né? Porque a linguagem, ela é um pouco diferente, mas para mim o rádio nunca vai morrer, e é muito legal participar desse projeto aqui com vocês. Legal. Ô, Carla, eu vou nesse sentido, né? Primeiro, obrigado, né, por você aceitar participar aqui com a gente, muito legal. Desculpa as mensagens te mandando, você trabalhando, né? Porque a gente sabe que você trabalha pra caramba, mas sempre me deu atenção, sempre respondeu a gente aqui do Seca Gelo, obrigado. Eu vou nesse sentido que você falou do rádio, ele passou por essas mudanças, né? Poxa, nós temos deficiência visual, né? Como a gente já conversou aqui. Então, o que acontecia? O rádio pra gente, a gente tinha como uma magia. Poxa, aquela coisa de você ouvir e imaginar a pessoa. E agora é feito com imagem. Então, quer dizer, tiraram essa vantagem da gente, digamos assim, né? O que você acha dessa inovação? Você acha que é assim mesmo, que tem que ir para frente, a gente tem que se adaptar ao novo, ou o rádio antigo, assim, antigo, né? Não vou dizer antigo, né? Mas o rádio sem a imagem era mais encantador, era mais magia. O que você pensa sobre isso? Tradicional. É o rádio raiz, né, André? Isso. Hoje em dia a gente tem o tal do rádio Nutella, que é esse rádio. Esse André é velho demais. É o rádio raiz. Não, eu concordo com você, eu acho que faz muito sentido isso que você está dizendo, porque o rádio, enquanto ele tem a voz, ele tem a descrição, ele faz com que a criatividade da pessoa que esteja ouvindo, ela seja despertada, ela seja aguçada. Então, ele não traz as coisas mastigadas e mantém, como você disse muito bem, né? Essa magia de a pessoa imaginar. E isso é muito interessante, assim, logo no começo da rádio, né? Eu entrei na Rádio Band News, ela tinha 2 anos de existência, e aí fui acompanhando todo esse desenvolvimento da rádio. Então, algumas vozes, elas estão desde o começo, por exemplo, da Inês de Castro, que é a nossa colunista. Desde o primeiro dia da rádio, ela está por lá. E quando eu encontrava com as pessoas e dizia que eu trabalhava na Rádio Band News FM, as pessoas me perguntavam: escuta, como é que é a Inês de Castro, fisicamente? Ela é loira, ela é morena, e fica essa coisa da imaginação mesmo. Então, eu concordo com você nesse sentido, de que o rádio, o tradicional, rádio raiz, que não tem imagem, não traz essa coisa mastigada, ele tem uma magia maior, mas ao mesmo tempo em que a gente tem mais possibilidades de comunicação, né, com esse incremento de imagem, e a internet, ela possibilita a convergência de outros meios de comunicação também. Vocês acabaram de passar o número do WhatsApp aí, né? 960911621 é o número para mandar as perguntas. Eu anotei certinho, não? Sem dúvida, isso mesmo. Eu não vou falar repita, porque aí é a concorrência, né? Exatamente. Já está em desuso. Repita que não vai poder usar, não. Mas, no fim das contas, a gente tem mais ferramentas. Então, ao mesmo tempo que a gente perde um pouco da magia, a gente aumenta as possibilidades e aumenta a eficiência também, né? De trazer informação apurada com uma velocidade muito mais rápida. Então, é assim como a vida, né, André? As coisas vão se equilibrando. A gente perde magia por um lado, mas ganha eficiência do outro lado. Mas morrer, eu acho que jamais o rádio morrerá. Tomara que não, viu? Opa! Espera que tem muito disso. Fazer de tudo para que não. Às vezes é até muito usual mesmo, né? O próprio âncora, o radialista, né? É usual, ele tá ali. Nossa, veja essa imagem toda. Eu falo, poxa, e a gente aqui do lado de cá que não enxerga? Pelo amor de Deus, volta ao que era o rádio, né? Para a pessoa dar aqueles detalhes. Mas é um exercício, e até por isso é muito importante essa conversa que a gente está tendo hoje. E assim, gostei muito de vocês terem me convidado, porque resgata justamente isso, o papel que é do rádio, que é esse também, né, de conversar com a pessoa que está num local, de repente, afastado, não tem essa possibilidade de imagem, ela acompanha a rádio pelas ondas mesmo do rádio, né? Sabe, André, esses dias eu estava assistindo um filme, aquela releitura nova do Independence Day, que é uma grandíssima, né? Uma obra ufanista, americana, aquela coisa toda, né? A continuação da invasão dos aliens lá e os americanos salvando o mundo mais uma vez. Só que tem determinado momento... Total. E aí, em determinado momento, com toda a evolução tecnológica e tudo mais,
quando eles avisam e tem que conversar com o planeta todo para dizer o seguinte, ó, a gente tem 16, acho que se não me engano são 16 minutos daqui para frente para resolver o destino da humanidade. Se em 16 minutos a gente não conseguir fazer o que a gente tem que fazer, esquece, e as pessoas acompanhando pelo radinho, sabe? Essa informação. Então, você vê um filme que trata de uma coisa, de tanto avanço, né? Os americanos são capazes de tudo, mas no fim das contas, a comunicação é pelo radinho ainda, a comunicação eficiente é pelo radinho. Então, isso me trouxe até uma esperança, um calorzinho no coração. Ô, Carla, mais uma vez agradeço sua presença aqui no Seca Gelo, é uma honra para nós tê-la aqui no programa, tá? E você, na sua adolescência, foi atleta. Fala um pouquinho da pequena Carlinha aí, quando criança, nesse período aí de atleta também, por que você deixou a ginástica olímpica, é isso mesmo? Sim, Alex, eu que agradeço mais uma vez o convite. Na época era ginástica olímpica, né? Vocês estavam falando aí em 1982, que é quando está sendo gravado, né? Esse programa. Nessa época de 82 é ginástica olímpica ainda, mudou para ginástica artística, né? Hoje em dia, porque a ginástica rítmica desportiva virou um esporte olímpico também. Então, não fazia mais sentido chamar a ginástica artística de ginástica olímpica. Mas, naquela época, era a única ginástica olímpica. Eu comecei a treinar no Centro Olímpico da Prefeitura, e foi uma descoberta meio que por acaso, assim, uma professora, a minha irmã, enfim, fazia natação, e uma professora no aquecimento, minha mãe me levava junto, e ela me viu e falou, nossa, essa menina tem uma certa flexibilidade, meio fortinha e tal, leva lá para fazer o teste. E aí eu fiz... entrei na Prefeitura de São Paulo. Eu sou, na verdade, aqui da capital paulista. Eu fui para o interior para estudar, né? Fui para Bauru e depois me mudei para Ribeirão Preto, mas eu nasci aqui em São Paulo, na capital paulista. Aqui. Aí, ó. Aqui. Eu tô falando da capital paulista. Mas nós... internet, com rádio. A gente conversa com todo o planeta. Sim. Bom, comecei e graças ao esporte eu tive muitas possibilidades, porque a minha família é uma família simples, que não tinha possibilidade de pagar a escola particular, e aí a partir do esporte foi que eu tive assim, abertura para muitas oportunidades e possibilidades. Foi o que me permitiu estudar numa escola particular na infância, né, ali nos primeiros anos de estudo, e aí com essa base... que infelizmente é muito diferente, né, da escola particular para a escola pública. Eu sei porque aí depois no colegial eu fui para a escola pública e senti assim, o baque, né, a diferença. E por causa dessa base sólida que a escola particular me deu na infância, ali nos primeiros anos, eu consegui entrar numa universidade pública também, porque eu não teria a condição de pagar uma faculdade particular quando eu entrei. Então eu sou muito grata ao esporte, minha ligação com o esporte, assim, é uma coisa que eu acho que é para a vida toda. Eu trabalhei no começo em Ribeirão Preto, no jornal A Cidade, eu fazia cobertura esportiva também, porque eu me sinto meio que com uma dívida, assim, sabe, Alex, com o esporte. Foi o esporte que me permitiu estudar, foi o que me abriu possibilidades, e gosto muito. Parei com 15 anos também porque eu me contundi, dei uma quebrada no joelho, sabe, coisa básica, caí das barras assimétricas, sim. Aí nunca mais foi a mesma. E também naquele período da adolescência, né, descobertas e tudo mais, queria mais era ir para balada mesmo. Estava me descobrindo até então. A vida de atleta é muito, muito dura, muito certinha, né, não dá para escapar de jeito nenhum, tem regime, tem que dormir cedo, tem que treinar 7 horas por dia. Então foi um período de descobertas, assim, na minha adolescência. Legal, Carla. Vamos indicar o esporte pro André, hein? Pro Alex, é muito bom. Siga o exemplo da Carla e do Rafael Tavares, hein? Levantamento de copos. De copo e garfo, né? Olha, que bonito que ia ser. Meu Deus do céu, André. Nem vou falar. Mas tem que ser de aço, chumbado, sei lá. Brincadeira. O WhatsApp tá bombando aqui. A Tati Brasileiro diz que a Carla, referência no jornalismo brasileiro. Beijos para você. O Saulo, enfermeiro de Santo André. Vou ao trabalho no carro ouvindo a Carla Bigato todos os dias. Olha que legal. Carla, como que se deu a sua ida ao jornalismo? Você saiu do esporte, ficou pensando em que estudar, ou já tinha essa paixão vinda do esporte?
esporte, pensou no jornalismo esportivo? Como que se deu essa transição do esporte para o jornalismo, estudar jornalismo? Como que foi isso? Foi uma coisa muito louca. Eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de conversar com as pessoas, sempre gostei das histórias, e acho que essa transição, sabe, de família muito simples, por meio do esporte, entrar em assim, locais em que as pessoas têm mais possibilidade financeira, inclusive, eu sentia muito isso, sabe, poxa, você sair de um bairro pobre, e eu treinava em clubes de referência, tipo o Clube Pinheiros, o Paineiras do Morumbi, e sentia esse baque. E eu sentia que as pessoas precisavam de uma voz que saísse desse outro lado, entendeu? Que saísse da parte mais... que conseguisse conversar com as pessoas mais simples. Então, isso sempre me encantou no jornalismo, a chance de poder conversar com as pessoas, essa porta aberta para conseguir conversar com as pessoas que muitas vezes não têm voz, né, para se comunicar. Então, o jornalismo ele sempre me encantou por isso, porque é tratar de pessoas, que é o que realmente importa, né, na vida. Já a vida é feita de pessoas e das relações que a gente tem com elas. Então, mas confesso que foi uma dificuldade, assim, né? A gente que tem que batalhar na raça ali, não tenho nenhum jornalista na família, e quando você entra no mercado mesmo, você vê que existe uma certa elite, né, dominante, as pessoas que têm, muitas vezes, nada contra, óbvio, né? Eu tô só colocando aqui um outro lado, mas que é difícil, sabe? Quando você não tem o tal do QI de família ali para indicar, para colocar no mercado. Então, acho que foi isso também, sabe? Uma coisa de representar quem não tinha tanta voz, assim. E foi muito legal, sabe? Ter batalhado e conseguir. Tô na luta, né? Tô aí tentando crescer, mas por enquanto, assim, o meu esforço eu acho que tá rendendo, sabe? Resultados. Por exemplo, você acabou de falar do Saulo, enfermeiro que vai trabalhar todo dia ouvindo a rádio, companheiros, ouvintes. Isso é gratificante demais, sabe? Ter conhecido essas pessoas, porque elas acabam conhecendo a gente. O rádio tem essa magia também, né? O André estava falando da magia do rádio raiz. O rádio tem essa magia de aproximar as pessoas, vocês. Eu tenho certeza que quem acompanha o Seca Gelo se sente íntimo do Éder, né? Do Alex também. É como se estivesse junto ali na sala conversando. Então, isso é muito louco. O nosso problema é que a gente recebe aqui, um grande problema nosso, né? Que a gente recebe muita, assim, tem psicólogo, depois que eu comecei a ouvir o Seca Gelo, eu fiquei ruim. Brincadeira. Aí, ó. Trazer um convidado aqui, ó. Já temos até um convênio com uma clínica psicológica e psiquiátrica também, né? É verdade. Exatamente. Cara, você sabe que... Pode falar, Alex. Não, ia só complementar que a Rivotril ia nos patrocinar em breve. Verdade. Credo, que delícia. Você sabe que o Saulo fala que ele vai todo dia ao trabalho, né, ouvindo, e eu tenho isso com meu irmão também, o Rubens, está até ouvindo a gente, muito fã seu também, te mandou um Rubens. Palmeirense, tá lá acompanhando o jogo com o filho dele, né, o jogo do Santos. Eu e minha esposa, a gente ouve você todo dia de manhã também, isso é muito legal, e eu, como a Tati, eu considero você também a melhor jornalista do Brasil, não é porque você está aqui com a gente, eu sempre falei isso para todo mundo. Porque o que eu fico, assim, nossa, impressionado, cara, é o seu nível de concentração. Você é uma jornalista que, tipo assim, você não erra, né? Teve uma vez, assim, que você tava, assim, né, que deu problema nas linhas da CPTM aí, com horário de pico, né? Sabia que você ia resgatar isso, André. Mas, assim, porque você não tava bem, a gente ouvia ali na sua voz, tava assim... e você falou que você chegou, né, pelo seu esforço, na raça mesmo, né? Pela sua vontade, porque você não teve aquele QI. Aí eu fico pensando, poxa, você era um atleta também que poderia ser de alto nível muito bem. Nós teríamos uma Carla Bigato esportista, assim, tão excepcional como a Carla Bigato jornalista, ou a Carla jornalista é melhor que seria a esportista? Difícil, né? Pô, agradeço os elogios aí, eu acho que eu tô na luta para evoluir a cada dia. Obrigada, viu, por resgatar o meu erro do horário. Para quem não acompanhou, para quem não sabe dessa história, fui trabalhar e aquela coisa, né, de a gente batalha e tal, a gente não falta. Aí um dia eu fui trabalhar, estava doente,
estava ali daquele jeito, falei, não, eu vou, me arrastando e fui. Gripada, e aí fui falar da CPTM, né, das linhas lá do trem, e aí estava falando que o volume é muito maior, diferente dos outros dias. Eu ia dizer em horário de pico, mas saiu horário de pica. Ah, não sei o que do horário de pica. Na hora eu já consertei, falei, não, horário de pico e tal, e fui seguir, né? Porque errar, a gente erra o tempo inteiro. Aliás, essa foi uma lição que eu aprendi, viu, André, no rádio, trabalhando em rádio ao vivo. A gente sabe que as coisas, assim como na vida, né? A gente não tem como ter controle de tudo. Não dá. As coisas fogem ao nosso controle. E errar pelo fato de ter sido atleta, para mim era muito duro, muito difícil, porque eu treinava todo dia, né? No esporte de alto rendimento, você se esforça demais para fazer tudo perfeito sempre e para conseguir se superar. E no rádio, é claro que a gente treina, a gente vai alcançando, né? Assim, uma capacidade de controlar os erros, mas eles acontecem. Então, foi um aprendizado muito grande lidar com esses erros. Perceber que é possível transformar um erro desse, por exemplo, em uma piada, em uma história boa para contar depois, ou muitas coisas a gente vai apurando na hora ali mesmo, na rádio, né? Então, aprendendo mesmo com os ouvintes e com as informações, com a apuração. Então, eu percebo que os erros, eles podem trazer coisas positivas para a gente, se a gente souber lidar bem com eles. No esporte, eu cheguei a competir até, eu fiz parte da seleção paulista, participava de torneio brasileiro, paulista, interfederações, né, que reúnem dos estados do Brasil. Eu cheguei por equipes a ganhar medalha a gente conquistou campeonato brasileiro e tudo, mas tem também uma particularidade no esporte de alto rendimento, na ginástica olímpica também, é que, infelizmente, essa coisa da grana, ela acaba interferindo também no resultado, sabe? Porque eu morava em Taboão da Serra na época e treinava lá no Clube Pinheiros. Então eu saía da minha casa muito, muito cedo, pegava a BR-116, a rodovia Regis Bittencourt, parada, no ônibus em pé, lotado, para chegar às 7h30 da manhã lá e começar a treinar. Enquanto que as outras atletas iam de carro, acordavam, sabe? Tinham a possibilidade de se alimentar melhor e tal. Então, isso, infelizmente, acaba interferindo. Eu acho que, assim, o talento também... Eu tinha um certo talento, ia bem, não era uma atleta ruim, mas também não era melhor, sabe? Então, acho que o talento interfere sim, mas essa coisa E aí, as discussões sobre meritocracia, elas são bem importantes por isso, sabe? Porque... as pessoas têm condições diferentes, né? Então, muitas vezes não basta só batalhar para conseguir chegar onde você quer. As condições, às vezes, são muito diferentes. Então, no esporte, eu acho que eu fiz o que eu podia, assim, sabe? Acho que eu cheguei no máximo, onde eu poderia ter chegado. Agora, no jornalismo, meu filho, me segura, porque eu vou trabalhar para ir cada vez melhor. Cada vez chegar na lua, se der, algum dia, para trazer notícia, para levar notícia, para me comunicar com as pessoas e com os ETs também, se for possível. Sabe que eu trabalhei por 11 anos na Rádio Transamérica, né? Eu era da equipe esportiva, e um dia conversando com o chefe do esporte lá, o Éder Luiz, falei, poxa, eu tô agora, né? Começando, eu tenho medo de errar. Ele falou, o André, aquela voz dele, o Andrezinho, você sabe que a única certeza que você tem no rádio é que você vai errar. Então não se preocupa. Faz, vai, bora e tudo. E eu sempre levei aquilo, sabe? Mas quando eu ouço você, eu fico impressionado. Eu falo, caramba, que nível de concentração. Muito legal, parabéns. Obrigada. Obrigada. Ô, Carla, você trabalhou também em jornal impresso, né? Inclusive no Agora, que é o antigo Notícias Populares, que tinha, assim, né, matérias bem impactantes, né, aqui na cidade de São Paulo. Você... né, Alex? Então, eu não queria falar isso, né, mas o dito popular era isso mesmo, espremia, saía sangue, mas era uma tiragem muito grande, né, o Notícias Populares, e depois passou a chamar-se Jornal Agora. E como foi a sua experiência no jornal? Olha, foi espetacular, foi uma grande escola, porque o Jornal Agora, né, é o Notícias Populares repaginado, de fato. Aí o Grupo Folha de São Paulo resolveu fazer um projeto de um jornal popular,
mas que fosse descolado ao mesmo tempo e que tivesse uma apuração e menos apelativo. Então, agora, ele manteve, de certa forma, assim, o chamariz daquelas manchetes mais violentas e dos assuntos mais populares, mas ele era menos espreme que sai sangue do que o Notícias Populares. Mas, assim, foi uma escola, e infelizmente eu percebo que essa escola está morrendo, que é de repórter na rua, sabe? Eu chegava para trabalhar no jornal de manhã e não sabia como ia ser meu dia. Eu saía e ainda tinha, né, tinha um motorista do jornal que levava para a pauta, e muitas vezes a gente saía com um fotógrafo também. Então, uma equipe de 3 pessoas, e saía pela cidade, região metropolitana, indo apurar as pautas. Então, eu conversava com as pessoas, eu fiz muita matéria de polícia. Nossa, chacina, cobri demais. Cheguei em cena de assassinato, coisa horrorosa, assim. Cada coisa que acontece na Grande São Paulo que, olha, assim, a gente nem imagina, impactante, né? Mesmo. Impactante demais, assim, cena de chacina de casa, com, sabe, lavada de sangue, sandalinha de criança Nossa, no canto, aí machuca. Machuca demais, assim, nossa, algumas histórias, mas aí era conversar com as pessoas, ir atrás de vizinho, e a apuração como ela é mesmo, assim, sabe, porque as notícias, elas são feitas de pessoas, do que acontece com as pessoas, e hoje em dia no jornalismo, infelizmente, a gente percebe muita apuração pela internet, as pessoas ligam, aí é pelo WhatsApp, a apuração não é aquela escola, eu sinto que ela está deixando de existir por causa da grana, né? Não é mais tão lucrativo para os jornais deixar repórter na rua o tempo todo para fazer a apuração como ela, eu acho que deveria ser. Mas a pandemia colaborou com isso também, né, nesse momento. Pois é, não, totalmente. Nesse ponto é até interessante, porque, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui se tornou uma coisa muito mais acessível para a gente, né? Mesmo assim, de forma operacional, já todo mundo tem a manha de chegar e colocar 6 pessoas aqui numa tela, faz um programa de alto nível, com qualidade técnica excelente, porque a captação de som, de áudio aqui é fantástica, o que eu estou ouvindo é sensacional. Então, isso, de fato, é um avanço, sim, né? Mas nessa questão de mais técnica, operacional. Mas no jornalismo ali da apuração, eu sinto que a gente está perdendo um pouquinho. Mas foi como eu conheci a cidade de São Paulo, viu, Alex? São Paulo, região metropolitana. São Paulo tem essa característica que às vezes a gente fica num bairro, né? A gente mora num bairro, cresce num bairro e não sai muito dele, né? É verdade. Você é da Zona Sul, você não vai para a Zona Leste direto, mal conhece a Zona Sul. Eu já conheci diferente. O entrevistado não sou eu, né? Mas eu conheci numa profissão que nem existe mais, que é office boy. Não sei se você lembra dessa profissão. Não, mas essa também um clássico para conhecer a cidade. A cidade, linha de ônibus e que mais? Sim, envelopinho embaixo do braço e vamos que vamos. Isso é fantástico. Legal. Carla, também, deixa eu ver aqui também, a Fabiane Ferreira, deve ser parente do André. Que legal. Que legal ouvir a Carla. Quero assistir depois com mais tempo. Bacana, parabéns, Carla. Valeu, você já pensou em ser repórter esportiva? Olha que legal, é verdade, hein? Boa pergunta. Eu passei por isso já em Ribeirão Preto. Né? Comecei nessa cobertura esportiva lá, dos esportes, mas mais outros esportes que não futebol. Porque o futebol é muito concorrido, tem muita gente que entra no jornalismo para fazer isso, né? Porque é apaixonado por futebol. E eu gosto, eu acompanho, mas aí é um crime que talvez eu vá confessar para vocês, que é não ter time. Ai, meu Deus. Eu não torço para time nenhum, nunca me apaixonei por nenhum time de futebol. E tem. Puxa vida. Eu não sofro, só tiro sarro. Então, acompanhou o Come Fogo? Eu fui, sim, acompanhei lá no estádio do Comercial, mas eu tenho um amigo que é muito botafoguense agora, o Reni Ravanelli, que é meu colega da Band News FM, confesso que eu me rendi, agora eu tenho já o ladinho um pouco mais puxado para o Botafogo, viu? Por causa do Reni. Nós temos aqui uma pergunta antes do André. Deixa eu ver se eu consigo colocar no ar aqui de um grande amigo. Gente, eu acho que eu tô falando demais, né? Não, tá ótimo, meia hora e eu já tô aqui, não, tá tranquilo. vocês.
Tá maravilhoso. Imagina. Tá bom. Tá muito bom. Vamos ouvir aqui. Entrevista boa é mais de meia hora, Carla. Opa! Já tô me achando, hein? Sacagelo, boa noite, João Duarte falando. Que honra ouvir a voz de Carla Monique Bigato. Ô Carla, eu sou seu fã, admiro muito seu trabalho. E a sua passagem na Band News... Foi pro ar, eu não sei se conseguimos ouvir aqui. Diversas experiências, né, no âmbito do jornalismo. Teve alguma cobertura que você pensou, caramba, eu cheguei no auge, cheguei no meu ápice? Teve alguma cobertura? A Carla conseguiu ouvir, Carla? Acho que a gente não ouve daqui, né? Foi emocionante para Ouviu? uma notícia que mexeu com você, uma experiência que você possa estar dividindo com a gente. Sou seu fã, hein? Boa noite, Éber, André, Alex, Rafael. Tamo junto, galera do Sacagelo. Ah, que demais, João. Obrigada pela mensagem, João Duarte. Nossa, difícil, porque já são 11 anos de Band News FM. Então, foram muitas as coberturas, assim, coberturas tristes, né, que a gente tem que trazer a informação na hora em que ela acontece ali. Agora tá passando filme na minha cabeça, viu? Que eu tô lembrando desde a morte do Michael Jackson, que a gente estava lá e foi aquele baque para todo mundo. Daqui a pouco ele vai deixar de ser referência, hein, falando nisso. Maradona também, agora recentemente, né, tem essas mortes. Noticiar a distribuição da primeira vacina agora é um negócio que é grande, viu? A gente não consegue ter essa noção nesse momento porque está muito perto, né? Só com um distanciamento histórico é que a gente consegue dar a dimensão real para as coisas. Mas essa também é uma cobertura que é muito importante e está sendo muito importante para mim. Mas sabe, João, você falando e de algo assim que realmente foi impactante, é um negócio que marcou a minha carreira e que foi um negócio muito louco, assim, que foi o que aconteceu com o Boechat, né? Que era enfim, grande mestre, não vai ter outro como era o Boechat, com aquele talento dele, com a capacidade de comunicar que ele tinha. E, cara, infelizmente, foi uma cobertura que me marcou pelo seguinte: de manhã o Boechat estava com a gente no estúdio, normal, participou, e, aliás, nesse período foi fevereiro de 2019. Aconteceram coisas terríveis, né, nesse começo de ano de 2019, que foi o rompimento da barragem lá de Brumadinho e foi também o incêndio do Ninho do Urubu, dos meninos. Então a gente estava participando dessas coberturas que também são muito marcantes, né, e muito traumáticas, e o Boechat, ele estava pegando firme nesses temas. E aí ele estava de manhã com a gente na rádio, perguntou para mim e para o Barão, falou, pô, gente, Campinas é longe? Falei, não, Boechat 1 hora daqui de carro, né? Nem 1 hora no máximo. O Barão também falou, ele falou, tá bom, beleza. E foi, e ele fazia muitos eventos, né, além da rádio, da apresentação dele na rádio e na TV. E foi. E eu estava no ar nesse dia, ao meio-dia e antes do meio-dia 15. E chegou uma notícia, como eu estava falando, né? A gente tem o WhatsApp na tela ali o tempo todo. E chegou essa primeira notícia, uma pessoa mandou mensagem falando assim, cara, tem um helicóptero caindo agora na Anhanguera. Falei, uma mensagem só, né? Às vezes algum maluco, algum doido que manda, sei lá, um trote e tal. Deu, assim, 1 minuto depois chegou mais uma mensagem. Nossa, teve um acidente gravíssimo aqui na Anhanguera, um caminhão. Passou mais um pouquinho, nossa, acabei de ver uma explosão aqui na Anhanguera. Quando chegou a terceira mensagem, eu falei, gente, alguma coisa está acontecendo. Chamei a redação, porque normalmente eu fico sozinha no estúdio ali, operando a mesa, com os equipamentos e fazendo uma parte da apuração também. E nesse momento, eu fico ali controlando as mensagens de WhatsApp. E nesse momento, quando chegou a terceira mensagem, eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo na Anhanguera, Rodoanel e tal. E aí eu dei a primeira notícia, assim, o helicóptero tinha acabado de cair. E eu jamais poderia imaginar que era o helicóptero do Boechat. Tanto que chegou mensagem de um cara dizendo, acabou de cair um helicóptero aqui e ele quase pegou o meu caminhão. Eu passei por pouco.
E aí eu selecionei essa mensagem, passei para a produção e a gente colocou esse senhor no ar. Era um caminhoneiro, o helicóptero do Boechat estava caindo em direção ao caminhão dele, ele conseguiu acelerar e não pegou o caminhão. Tanto que a gente colocou ele no ar, e essa cobertura... então, me marcou muito porque eu coloquei esse senhor no ar e ele estava muito emocionado, ele dizia assim, nossa, eu nasci de novo, e eu conversando com ele, falando, poxa, né, calma, que bom que não aconteceu nada com você, e seguindo a cobertura na apuração. E a redação, depois de um tempo, começou a ter informação e começou a ligar os pontos de que talvez poderia ser o helicóptero dele, e eu sem a menor pista no ar. Continuei ali, e assim, conversando com os bombeiros, conversando com pessoas que estavam ali por perto, montando as peças, porque é o que a gente faz, né, no rádio ao vivo, enquanto as coisas acontecem. Na apuração ali, e eu achei que eu estivesse fazendo uma cobertura boa, porque a gente foi a primeira emissora a dar aquela notícia de que um acidente tinha acontecido, e a prestação de serviço, e avisando para os ouvintes para não passarem por lá e tal, sem a menor pista de que se tratava do meu amigo que estava ali, de uma pessoa tão querida, do meu mestre, do meu maior professor, que estava ali envolvido, né, que era a vítima desse acidente. Então, essa cobertura indiretamente acabou sendo uma cobertura assim que marcou a minha vida para sempre, né? Infelizmente marcou a minha vida para sempre, porque eu acho que eu fui a primeira pessoa a trazer a notícia do acidente sem saber que era com ele. E o jornalista nessa hora tem que ter sangue frio, né? E é difícil, porque a gente também é ser humano, né? Então, com relação ao acidente, sem dúvida, porque... e aí, depois depois de um tempo, né, quando eu consegui realmente pensar sobre isso, porque eu bloqueei por muito tempo, sabe, essa coisa do acidente, Boechat e tudo mais. Sim. E eu comecei a pensar se, de fato, eu fui respeitosa. E aí, isso serviu como um exercício muito... que foi, assim, muito importante para minha carreira, para minha vida profissional, que é o seguinte, eu não sabia que era ele que estava ali. Como é que eu abordei esse acidente? Eu fui respeitosa com as pessoas, eu fui respeitosa com a família, eu fui respeitosa com os amigos, com quem estava passando por ali, e eu acho que a resposta foi sim, foi satisfatório o que eu fiz. Então, criou, assim, uma noção de empatia. Quando a gente fala de um acidente de trânsito na rádio, quando a gente fala de algum acontecimento, de saber que é o amigo de alguém que está ali, é o parente de alguém que está ali. Pode não ser um grande nome do jornalismo, mas é uma grande pessoa para alguém, entendeu? Então, eu aprendi com isso, sim. E, assim, na hora eu não estava sabendo, né, Alex? Quando houve a confirmação, meu chefe entrou no estúdio, me tirou do estúdio, tanto que foi interessante que ele chegou, foi que uns 40 minutos depois, quase uma hora depois. Ele entrou no estúdio e falou assim, vem, que a Gabriela vai assumir. Eu falei, caramba, eu falei alguma besteira. Falei alguma merda, desculpa. Falei alguma besteira. Aqui pode, Carla. Aqui pode, né? Então tá. Pode. Falei alguma merda aí nessa cobertura. Foi, enfim, aí jamais podia imaginar que era com ele, jamais. Tanto é que o meu chefe falou assim, não, então eu tirei você do ar agora, porque tudo leva a crer que foi o helicóptero dele. Falei, imagina, gente, que isso, tanto helicóptero. Mas não caiu a ficha por muito tempo. Mas foi duro, viu? Depois voltar para aquele estúdio foi dose. Sim. Eu imagino, eu lembro bem desse dia, eu estava saindo de uma reunião e estava indo para o meu outro trabalho e liguei para minha mãe, que eu sempre ligava para ela, tudo, e ela falou, você viu que, né, faleceu aquele jornalista que você gosta? Eu falei, não estou sabendo, porque, né? Aí eu falei, quem, mãe? Ela falou, não, o Boechat. Eu falei, para com isso, mãe. E, né, continuei de conversar com ela e falei, não, normal, eu vi o cara de manhã, ele estava falando, né, falou lá de Brumadinho, falou do Ninho do Urubu, que foi numa sexta-feira que aconteceu o incêndio do Ninho do Urubu, e essa fatalidade com ele aconteceu numa segunda, eu lembro, se despedindo da Rádio Manhã, ele falou, não vamos esquecer Brumadinho, não vamos esquecer o Ninho do Urubu, enquanto eu estiver aqui a gente vai falar disso sempre. Eu falei, não, ele falou que ia falar disso sempre, né, ele não, e tudo, né, e eu lembro que foi muito difícil mesmo, e pensei só em vocês na hora, em você, no Barão, eu falei, meu Deus, como que eles estão, né?
Foi Mas chocante, cara. eu imagino que, meu Deus do céu, como é que foi depois ali para vocês? Que eu lembro que você ficou até um dia ou dois depois que você até não foi para a rádio, porque o Barão avisava, a Carla não tá sem condições de vir. Mas e ali, aquele momento até de não divulgar a notícia, porque vocês souberam que era, mas esperaram depois para ter todo o cuidado, né? Por conta até da família, tudo, né? Teve um veículo de comunicação É. né, que deixa para lá, né? Mas como é que foi para vocês esses momentos, Carla? Apesar de você já ter falado, mas eu fiquei pensando muito nisso, sabia? Em vocês. É. Assim, a gente recebeu muito carinho das pessoas. Foi muito chocante para todo mundo, né, André? As pessoas estavam muito acostumadas com ele, todo dia de manhã. Foi inacreditável aquilo que aconteceu. E eu fiquei 2 dias assim, em choque. Não consegui, não caía a ficha, não conseguia acreditar. Nossa, foi assim, foi bem traumatizante na época e entrar no estúdio depois também, porque eu cresci profissionalmente muito por causa dele, né? E nesse primeiro momento a gente recebeu muito carinho das pessoas, as pessoas de fato ficaram preocupadas assim e tentando nos confortar. Tava na verdade um tentando confortar o outro, né? Os ouvintes tentando se confortar, nos confortando e a gente fazendo a mesma coisa. Nesse primeiro momento foi assim, de muito carinho. O Barão, cara, o Barão, assim, me ensinou que a força que uma pessoa pode ter, porque ele levou o negócio ali nas costas, eu costumo dizer que ele pegou a gente no colo e caminhou com a gente no colo. Sem ele, eu não sei o que teria sido. Porque ele enfrentou uma barra de sentar ali naquele horário de manhã e tocar o negócio, Tocar o que, barquinho, olha, né? tocou o barco, assim, precisa ter muita coragem para fazer o que o Barão fez, muita, porque o Barão tem toda a humildade para saber das nossas limitações, que a gente está crescendo, que a gente o Boechat tinha 60 e tantos anos, ele tem uma história de vida, ele passou por diversas redações, ele comandou equipes e mais equipes, é coisa que é só a vivência, né? Só a maturidade traz. E o Barão com toda essa humildade de jamais tentar ocupar o espaço dele, porque o espaço dele jamais vai ser ocupado. Aquilo ali que aconteceu, aquele camarada, aquele figura, olha, não vai ter outro daquele jeito. Então, assim, o Barão, ele soube tocar o barquinho da maneira, assim, respeitosa, adequada. O Barão foi sensacional. E aí, nesse primeiro momento, então, as pessoas compreenderam isso. Mas passou um pouco, e como o tempo ele costuma fazer isso, e ainda bem, né, que a gente foi se curando aos poucos dessa dor, desse trauma. Tem gente que é muito cruel, né? Sim. Assim, e aí, com o tempo, as pessoas começaram a pegar muito no pé do Barão, a criticá-lo por não concordar com muitas das opiniões dele e tudo mais. E aí vem uma coisa, André, que você fala, ai, gente, não é possível que as pessoas façam isso. Que é mandar alguma coisa, tipo uma opinião própria da pessoa, e dizer embaixo, ai, que saudade do Boechat. Como se o Boechat fosse dizer exatamente o que a pessoa queria que ele dissesse. E muitas vezes a gente sabe, o Boechat não era assim. Ele vinha, ele tirava uma opinião da cartola de um jeito que a gente ficava com raiva às vezes dele, queria, né, argumentar, queria discutir. E como ele foi muito chocante essa morte dele, ele essa figura fantástica, vai sempre ser, as pessoas acham que o Boechat agora iria corroborar a opinião dela. E dizem pra gente, ai, que saudade do Boechat. Tipo assim, sabe, seus bosta, o que vocês estão fazendo aí? Dá uma raiva às vezes, porque assim, é como, você imagina assim, tudo bem, não, eu vou usar um exemplo que é de pai e filho, mas enfim, vamos supor que você tem um pai que é um alfaiate muito conhecido, muito talentoso e tal, ele morre e o filho fica no lugar. O filho vai e faz o terno, não vai sair como era o terno do pai. Vai ter que o cliente olha e fala assim, ai, que saudade do seu pai. Não é uma coisa cruel demais? É como a gente sente quando as pessoas... É o que a gente sente quando as pessoas usam isso. A gente morre de saudade dele o tempo inteiro, como eu queria que ele estivesse aqui. As pessoas não podem imaginar o quanto a gente queria também. Mas, cara, não dá, a gente tem que tocar. E, assim, a sua opinião não necessariamente seria a opinião do Boechat, né? Só para deixar aqui, ó, ele surpreendia muitas vezes. E o Boechat era uma pessoa muito autêntica também, né? Inclusive, esses dias eu incorporei o Boechat num grupo que eu
fazia parte de um banco que eu trabalhei, né? E pedi para um integrante do grupo fazer aquilo que ele pediu para o pastor certa vez, né? Então, aí eu fui removido do grupo. Eu trabalhei no banco por 20 anos. Eu falei assim, eu vou ressuscitar o Boixá, falei mesmo no grupo lá, vou ressuscitar o Boixá, meu amigo, vai procurar uma Pontinhos. E eu gostava da autenticidade do Boixá, né? Então, uma pessoa muito autêntica, e ninguém tem a autenticidade do outro, né? Cada um é cada um, cada um tem o seu DNA, a sua impressão digital e a personalidade também, né? As coisas funcionam dessa forma. Nossa, ele falava cada barbaridade, Alex. Vixe, imagina nos bastidores como não deveria ser. Ô, Carla, você atuou no jornal impresso, né, no rádio. E o que você diz sobre televisão? Carla Bigato na televisão. Eu acho que deve ser muito legal, né? Até porque televisão, pelo jeito, paga mais, eu ouvi dizer. Então, eu adoraria. Mas já tá na hora, hein, Carla? Pois é, agora com essa, é porque assim, eu não tenho experiência, né? Eu nunca fiz TV, eu sempre fiz rádio, do impresso, fui pro rádio. No rádio eu fiz tudo, assim, acho que todas as funções dentro do rádio, menos operar ali a mesa de áudio eu sei, mas aquela coisa de conexão de cidades e tal, codec, nisso eu ainda não tenho a manha, mas todo o resto eu acho que eu faço, sabe? Então, o meu aprendizado foi dentro do rádio. TV, agora com essa coisa de YouTube, transmissão, que a gente tem um pouco mais de habilidade com a câmera, acho que até rolaria. Mas sabe, Alex, que a TV, ela também está se transformando, né? Sim, a gente percebe muita influência da web na TV, então é um período de transformação. Eu sinto que vai ter uma integração, já tem, né? Lá no Grupo Bandeirantes, eles estão trabalhando nisso, nessa integração, e eu acho que deve rolar, assim, mais para frente, pelo fato de a integração ser algo natural que está acontecendo. Então, acho que não seria uma ruptura, sabe, de ir para a TV e deixar o rádio de lado, e enfim, eu acho que seria um complemento. Acho que pode até rolar, assim, mais para frente, e eu espero ganhar mais. Tá? Aí lembra dos amigos aqui do Seca Gelo, hein? Mas sem sombra de dúvida. Legal. Muito bom, Carla. Olha, o pessoal aqui elogiando muito a Carla, a Aline Borges de Guarulhos. Carlos, você é demais. Parabéns, meninos. Ótima entrevista. Volta mais vezes, Carla. Sou sua fã. Só me chamar. Aline Borges. Vamos chamar sim, com certeza. Pena que o tempo passa, voa e a gente aqui tantas perguntas para fazer, mas a Carla vai voltar, com certeza. Se ela não ficar mal aqui, né, não precisar de psicólogo, ela vai voltar. Ô Heber, deixa eu só fazer um depoimento rapidamente, que eu não posso deixar de passar esse, tá? Ô Carla, eu moro em Guararema, tá? No Alto Tietê, e a minha esposa é professora em São Paulo. Ou seja, a gente, né, antes da pandemia, fazia esse trajeto Guararema-São Paulo todos os dias, né? Eu tenho uma filhinha que hoje ela tem 4 anos, uma sobrinha que vai fazer 4 também, né? E eu costumo chamá-las, né, de cara de gato, tá? Aí, certa vez, o Milton Neves falou, Carla Bigato. Aí a minha filha do banquinho, né, da cadeirinha de trás, falou, pai, ela também é cara de gato? Aí, né, ainda bem que eu estava dirigindo, tá? Só para deixar esse depoimento. Olha, mas tem muita gente que acha mesmo que o meu nome é cara de gato. Teve um ouvinte de Manaus que mandou essa pergunta, falou, oi, eu queria perguntar o nome dessa apresentadora, e por que vocês chamam ela de cara de gato? Então minha filha estava certa. Certíssima, é isso aí. Mas tamo junto. Tá certo, então. Ok. Diga, André, rapidinho. Rapidamente também. Carla, eu queria te pedir 2 gentilezas, tá? Um é você mandar um beijão para minha esposa Júlia, que também te acompanha, tá ali ouvindo o programa. Júlia. Outro, tem um amigo nosso, o Luciano, né? Ele é baterista, também tem deficiência visual, e ele trabalha ali no Hospital São Camilo, ali na Avenida Pompeia. Eu conversando com ele hoje, falando que você está aqui, ele falou, poxa, cara, você sabe que eu sou muito fã e, nossa, meu maior sonho é um dia eu estar atravessando ali a Pompeia, Afonso Bonvero, aquelas coisas, e parar no farol e vir a Carla Bigato e falar, você quer uma ajuda para atravessar? Então, se você encontrar um cego um dia lá, pergunta se é o Luciano, tá? Tá bom.
Não, porque eu moro, é a minha área essa agora, né? Eu saí de Taboão da Serra e faz uns 2 anos que eu tô morando nessa região da Pompeia, ali pertinho do São Camilo. Pode deixar, deixa comigo. Bom. Eu vou chegar, ó. Você é o Luciano? Luciano, pode deixar. Vou abordar as pessoas assim, tá? E outra coisa bom, eu queria que você mandasse um beijão, né, para Sheila Magalhães, um abração pro Megali, vou torcer pro São Paulo dele daqui a pouco. E, poxa, Ei, um abração André. pro Simão, que eu sou muito fã do Simão, ouço todos os dias. Grande Simão. Aquela risada do Simão é a coisa assim sensacional. Extraordinário. Pode Tá bom? É deixar, verdade. serão todos entregues, viu? A Sheila, a Megali são pessoas sensacionais. O Simão, cara, que querido, né? Que querido. Tem gente que fala assim, Figuraça. ai, sério que você... Eu acho muita graça no Simão, eu dou risada. E de verdade, assim, eu acho o cara para todo dia estar com uma nova ali no ar, no rádio, fazer o que ele faz, tem que ter muito talento, né? Eu sou fã É dele verdade. também. Pode deixar que eu vou entregar o seu abraço, André. Obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo, tá? Carla, muito obrigado. A gente só tem a agradecer a você aqui pela participação. E para quem não acompanhou aí na íntegra, vai para o YouTube já já. E quiser deixar uma mensagem aí, Carla, de fim de ano, enfim, fique à vontade, o espaço é seu. E a gente só tem a agradecer aqui a equipe de visão dentro do Seca Gelo. E redes sociais também. Opa! Gente, muito obrigada mesmo pelo convite, eu amei, passou muito rápido, muito, verdade. não acredito que já é 1 hora de programa praticamente. Beijo Sim. para o André, que me chamou para participar, brigadão mesmo pelo convite, Alex, eu amei o papo, Eber, foi sensacional, obrigada pelo carinho, pelo acolhimento de vocês, gostei muito, assim, se quiserem me chamar de novo, eu Com volto com o certeza. atestado do psicólogo, tá? Para mostrar que tá tudo bem, tá tudo certo. Mostra o laudo. Eu vou mostrar o laudo, pode deixar. E eu acho que assim, eu vou falar, vai parecer até uma coisa ensaiada, porque eu acabei de gravar mensagem de fim de ano lá da rádio. Olha. Então, e aí tem um poeta, é o poeta da periferia, o Sérgio Vaz, um escritor, que mora em Taboão da Serra, inclusive, que é uma figura que eu gosto muito, e que ele tem livros de poesia e de pensatas, e uma poesia dele que eu quero projetar para o ano de 2021, pelo menos para mim, eu estou falando para os ouvintes também projetarem, que é o seguinte, a pessoa que faz sempre tudo igual, certo que ela não vai se perder, mas também é certo que talvez ela nunca se encontre. Então é uma coisa de a gente se arriscar mais, tentar mudar, tentar fazer o diferente, porque muitas vezes a gente fica com medo, né, de arriscar, e é importante arriscar. O ano de 2021 acho que vem aí para que a gente arrisque um pouco mais e quem sabe consiga mudar um pouco as coisas, né, mudar o que nos incomoda e quem sabe transformar essa sociedade numa sociedade melhor. Então essa é a minha mensagem aqui. Não ficar no epitáfio do Titãs, né? Exatamente. Não se Devia arrepender de não ter ter- feito nada. Muito obrigado, Carla. Sucesso para você sempre. Queridos, Obrigado, viu, Carla? brigadão, viu? Obrigada. Beijo, Valeu. saúde. Beijão, Carla. Esse é o programa Seca Gelo. Olha, pedindo desculpas aqui já para os ouvintes. Aqui tem várias perguntas. Nos perdoem aqui, não deu tempo. Enfim, Você não uma gosta de ler horinha as só. mensagens do ouvinte, né? Gosto sim, bastante. Pena que não deu tempo, já estouramos o horário aqui nas rádios, Giba Web, na Minha Vibe também, estamos sendo transmitidos ao vivo também pela Supermais, que é a geradora de conteúdos, e segunda-feira você pode ouvir lá na Web Eros, lá de Mogi das Cruzes. Beleza? Tchau, Alex. Boa noite, bom dia. Boa noite, bom dia, boa noite e good morning. Tchau, André Ferreira. Valeu, Eber, Alex, Rafael, Juan, parabéns para todos. Programa sensacional que vai ficar para a história. Parabéns. Até quarta-feira, gente. Obrigado. Tchau, Rafael Tavares. Tchau, gente. Obrigado. Até a Quietinho próxima. Olha, vocês estão vendo o Rafael no vídeo aí, né? Obrigado, Juan. Tá dando joia aqui, ó. É isso aí. Juan, muito obrigado, querido Juan Carvalho, nosso operador aqui do OBS, das câmeras, ficou ali movimentando tudo. Obrigadão, Juan. Obrigado, Juan. E a gente vai embora e quarta-feira estaremos de volta aqui com o programa Seca Gelo. Tchau! Seca Gelo. Fora! Quem sabe canta com
Aí sim, hein? Que Quando, da hora, quando... gente. Sensacional.